Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus aí, uns minutinhos atrasado. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Pessoal da rádio, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos também aí pela rádio. Quem não conhece, nós temos um aplicativo da rádio, um aplicativo super leve aí. Você baixa o aplicativo no teu celular. Você consegue ouvir os louvores 24 horas por dia. A Rádio Hebron é 24 horas de louvor, de adoração. Só para quando a gente entra ao vivo, né? Então entramos ao vivo para o louvor, a gente entra, você vai ouvir a gente aí e logo na sequência volta o louvor novamente. Então a rádio que é 100% Jesus, 24 horas por dia. Então de segunda a segunda não para. Convido você a estar baixando o aplicativo super leve aí. O que é interessante, pessoal, com o aplicativo, para você que está acostumado pelo Face, no aplicativo você tem uma vantagem. No aplicativo você consegue baixar o louvor, você consegue compartilhar e manusear o teu celular aí sem atrapalhar você em nada. Quem tem o iPhone aí não tem jeito, tem que entrar no site, nós não temos um aplicativo ainda para o iPhone. Para o iPhone você tem que entrar lá no site que é o www.radiohebron.com.br. Você vai entrar lá, você vai ter acesso. Da mesma forma, só não vai conseguir baixar o louvor, mas consegue ouvir e manusear o celular sem problema algum. O que é interessante? Ele consome menos dados móveis, porque é só o áudio, não tem o vídeo, então facilita bastante para quem vai usar os dados móveis. Então, tá aí uma ótima dica da programação que vai pela rádio, né? Facilita para quem está no trânsito, quem está no trabalho, enfim. Glória a Deus aí. Amém? Telefone da Hebron, 11 970 13 8161. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho de como é Hebron, né? Como de costume, eu sempre faço um briefing falando como que é Hebron, como é que é a programação da Hebron, para que você conheça aí, para você que vai ver na retransmissão, ou vai ver até mesmo pelo YouTube. Nós temos um canal do YouTube. O que é interessante no canal do YouTube? Você vai lá, Hebron, Igreja Apostólica Internacional, dá o teu like lá, coloca lá para seguir, né? Ativa o sininho, toda vez que a gente entrar ao vivo, ou melhor, toda vez que entrar um vídeo lá novo, nós não fazemos transmissão ao vivo, faz tudo pelo Face, mas na sequência é jogado no YouTube. Lá está separado por playlist. Então toda a programação da Hebron, aquilo que você quiser, seja de qualquer programa da Hebron, você vai lá, vai estar separado por playlist. Então você vai escolher a data que você quer ver, no caso do programa pela manhã, ou na Luz da Palavra, você vai lá, entra na Luz da Palavra e olha o capítulo que está sendo ministrado, ou nos outros programas, dos homens e das mulheres também transformados, amém? Então tem toda a grade de programação da Hebron, está lá no YouTube. Legal? Qual que é a programação da Hebron, pessoal? De segunda a sexta-feira, nós temos das 8h30 até próximo das 11h, nós temos aí o Alimento Diário às Nações. A Bispa traz uma palavra todas as manhãs, um alimento mesmo, é um alimento diário às nações aí, para todos nós, né? Então todos os dias de segunda a sexta-feira. Então você vai trabalhar, ou você vai ouvindo, ou para quem vai um pouco mais tarde, dá para ouvir a palavra antes de ir. Ou, se não tiver jeito, você vai ficar gravadinho lá, quando você chegar em casa, você vai se alimentar dessa palavra, amém? Então, todo dia das 8h30 até próximo das 11h, aí de segunda a sexta-feira. De segunda-feira à noite, nós temos o que? A Luz da Palavra, que é esse programa que eu estou apresentando para vocês. De segunda e quarta, 7h da noite, um programa de estudo, então um pouquinho diferente, a gente não faz um clamor, né? Não faz oração como é feito na parte da manhã, porque é um programa de estudo. Mas se você quiser, você deixa o nome aí, a gente vai estar orando, não tem problema nenhum. Coloca o telefone da Hebron aí, que é o 11 970 13 8161. Então acontece, aqui é um programa de estudo, então nós estamos estudando a palavra, né, numa ordem cronológica de acontecimentos. Começamos em Gênesis lá o ano passado, né, em 3 de abril, e estamos esse ano já no livro de 2 Reis, ou seja, já vimos alguns profetas que estão intercalados aí no livro de 2 Reis, e agora nós vamos pegar capítulo 18 e 19 de 2 Reis, e depois vamos para o profeta Isaías, que atuou aqui exatamente no capítulo 18 com o rei Ezequias, né? E a gente vai ver inclusive que o profeta Isaías, por exemplo, ele praticamente pegou 4 reinados, né? No tempo que ele cuidou do povo, né? Então o que acontece? Nós vamos ver isso também. Então tudo numa ordem cronológica de acontecimento. Então, nós já vimos até o capítulo 17, fomos para outros livros e agora estamos voltando para o capítulo 18 de 2 Reis. Aí vamos para Isaías, vamos para mais um profeta, voltamos para o livro de 2 Reis. E assim nós vamos até o final do ano. Tá? Então nós devemos terminar aí, talvez a gente consiga começar o profeta Jeremias até o final do ano. Então tem muita coisa para a gente ver. Em julho normalmente dá uma pausa, não sei como é que vai ser esse ano, mas provavelmente vai dar uma pausa de alguns dias para vocês descansarem das férias, né? Embora que, em função de tudo que está acontecendo no país, talvez isso não aconteça, mas enfim, aí eu vou passando para vocês até lá. Então segunda e quarta-feira das 7 da noite até as 8 nós temos encontro marcado.
Legal? Nós temos um outro programa durante a semana, hoje foi o último, né? Acabou hoje, que era o programa das mulheres transformadas. Então foram um propósito de 12 quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Então a bispa estava trazendo uma palavra para as mulheres. Então hoje foi o último. Eu perdi os anteriores, são 12 mulheres, né? O Senhor falou hoje, aliás, grandemente pela vida da bispa, falando inclusive que essas mulheres, ele fez uma lapidação desses, né, transformando as mulheres nesses 12 programas, né? Passo a passo, como que a mulher tem que ser lapidada. Então, interessante que você veja lá, tá no canal do YouTube, você vai lá, vai estar lá, Mulheres Transformadas, vê as últimas 12 mulheres transformadas aí. Eu tenho certeza que vai transformar a tua vida. Pra gente que é homem, transformou a nossa, né? Imagina de vocês também, né? Então, vai lá no YouTube que tá lá, ou se quiser, no Facebook, só que pelo YouTube é mais prático. Amém? De sexta-feira, toda sexta-feira nós temos Homens Transformados. Também um propósito de 12 sexta-feiras é ministrado pela minha pessoa e pelo Bispo Fábio. Então toda sexta-feira, só que às 8 horas da noite, não à tarde. Nós trazemos uma palavra toda sexta-feira. E sexta-feira agora também é a última. Então esse propósito termina sexta-feira. Eu convido você a estar com a gente. Será uma palavra poderosa, o Senhor já deu a direção de quem é. Então eu e o Bispo Fábio vamos estar estudando amanhã. E na sexta-feira a gente encontra com vocês às 8 horas da noite. Vai gostar de quem é, hein? Boa noite, Bispo Fábio. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus. Então, tá vendo? O Bispo Fábio já deu a letra aí, todo mundo vai gostar. Então nós já vamos estar estudando amanhã, eu e o Bispo Fábio está se dedicando a isso, né? Até porque hoje tivemos programação, começou o propósito hoje, então eu já vou falar do propósito. Então, sexta-feira, o último dia dos homens transformados. Amém? No domingo, todo domingo nós temos culto às 10 horas da manhã, então convido você a estar conectando aí, todo domingo às 10 horas da manhã tem culto da família. Legal? Famílias conectadas em Cristo. No dia 2 de junho, estreia o Prefiro Crer. Aí nós vamos estar passando até lá o horário, né? Como é que vai ser essa grade de horários e o dia certinho. Provavelmente vai ser de terça-feira, pelo que a bispa sinalizou aí. Mas nós vamos estar avisando vocês. E aí você se conecta aí, né? Para estar assistindo. O que é legal do Prefiro Crer? Para quem não conhece, né? Que eu quase não falei porque a gente estava no propósito diferenciado aí. É um programa de testemunhos. Então o pessoal da Hebron ou o pessoal que é de outra igreja participa dos propósitos da Hebron, foi marcado na Hebron por alguns dos propósitos que nós temos, e eu vou falar quais são, e aí a pessoa vem dar o testemunho do que ela viveu. Qual foi a marca dela na Hebron? Eu vivi isso, e você vai ver que é um programa extraordinário, porque é bem descontraído, às vezes a gente faz simultâneo com a pessoa que está em outro estado, porque como nós estamos no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, às vezes a gente precisa fazer com pessoas que estão fora de São Paulo, e se a gente for analisar esse momento em especial que nós estamos vivendo, está praticamente normal esse tipo de coisa, mas a gente já praticava isso lá atrás, porque a gente tem pessoa, por exemplo, de Curitiba, a Dona Rosélia tem Curitiba, tem o pessoal que tem Mococa, tem gente que está no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro. Então a gente faz simultâneo, a pessoa conta o testemunho. Então vai edificar a tua vida, né, e vai glorificar a Deus, aquilo que Deus fez, né. Quando você vê o que foi feito na vida de outra pessoa, é completamente diferente, né. Um testemunho vai muito mais além. Então convido você a estar participando e começa a estreia no dia 2 de junho, legal? A Igreja Hebron, pessoal, ela tem vários propósitos. Nós começamos um hoje, que é o propósito do Salmo. Todo mês nós temos 3 propósitos que são mensais, né? Alguns meses nós temos um propósito da vida financeira, mas nem sempre. Nesse mês, inclusive, nós temos um propósito, por exemplo, nós tivemos o Logos Connect, que são 3 dias de propósito para a vida sentimental. Então nós começamos o relógio de oração, que é a marca da Hebron, no primeiro domingo do mês, e fizemos 10 dias. Os últimos 3 dias fizemos esse Love Connect, que eram 3 dias, onde nós vamos clamar pela vida sentimental, já antecipando o dia dos namorados, que é o mês que vem. Então o propósito foi dia 11, 12 e 13, olha que interessante, um mês antes mesmo, né? Sendo que o dia 11 um dia antes do dia 12, que é o dia dos namorados, e dia 13 um dia depois. Então, selando, marcando o dia dos namorados, amém? Então, nós fizemos esse propósito junto com o relógio de oração, que é a marca da Hebron. 1 hora, onde você vai se separar nesta 1 hora, nós vamos estar orando, buscando a palavra, e aí a gente coloca o áudio para vocês, vai ouvir o áudio, vai louvar, glorificar em 10, 15 minutos, e depois você vai entrar diretamente na oração. Então, Super 10, participe do relógio de oração. Já foi esse, nosso já acabou semana passada. Essa semana começou um outro propósito, que é esse do Salmo. Nós vamos ler o Salmo 3 vezes ao dia, o Salmo que o Senhor vai dar de direção, com palavras de concordâncias. Então eu coloco o áudio às 6 horas da manhã, né? Aliás, gravo o áudio das 6 horas da manhã, vai para o grupo, a gente vai estar ouvindo, quem quiser ouvir antes de sair de casa, glória a Deus. Até o meio-dia você vai ouvir esse áudio. Meio-dia, a pessoa vai estar gravando um outro, não tem necessidade assim, não. Se você puder ouvir logo ao meio-dia, maravilha, né?
Mas esse aqui não tem horário, então de manhã você vai ter o meio-dia, você ouve, do meio-dia você tem até as 18 horas, você vai ouvir o áudio, do meio-dia, que a bispa selou o meio-dia, e às 18 horas o bispo Fabão traz novamente um áudio também, aí selando o dia, encerrando o dia. Aí você vai ouvir, sei lá, na hora de dormir, antes de deitar. Eu, por exemplo, fui tomar banho e já ouvi. Então, glória a Deus pela vida do bispo Fábio aí. Então, o que acontece? São propósitos, são 3 dias aí, quarta, quinta e sexta. Todos os nossos propósitos, tirando o relógio de oração, são normalmente quarta, quinta e sexta. Então, super tranquilo, não é na segunda-feira, já vai quarta, quinta e sexta, encerra a sua semana com chave de ouro, ok? A semana que vem nós vamos ter o propósito da família, que é outra marca da Hebron. Então, quarta, quinta e sexta teremos o propósito da família. Esse não. Nós levantamos todos às 6 horas da manhã. Aí o bispo Fábio vai levantar às 6 horas da manhã, coloca lá um clamor, né, rasga o céu aí com a gente, e 6 horas da manhã nós vamos no propósito. Ao meio-dia, a bispa lidera o meio-dia também, rasgando o céu aí, e às 18 horas comigo. Só que nesse propósito, ele não é na hora que você quiser, né? Tem que ser nesse horário específico. Por quê? Porque tem principados que atuam nesse horário e a direção que o Senhor deu. Lembrando que na Hebron nós não fazemos segundo aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que é a direção de Deus, nós só andamos debaixo da direção do Senhor. Então, quarta, quinta e sexta, propósito da semana que vem, propósito da família, legal? Então, se você quiser participar, entra no WhatsApp da igreja, porque a partir da hora que você entra e te cadastra você vai receber os links de todos os propósitos. Você está precisando na área familiar, na área sentimental, na área financeira, nós vamos estar clamando dentro desses horários, ok? Glória a Deus, pessoal, essa é a grade da Hebron aí, nós temos propósito então, todo mês aqui a gente tem mais atividade. Quem pensa que nós somos virtual não tem atividade, nós somos pioneiros como igreja virtual, e isso nós temos bastante atividade, então mais próximo do que muita gente imagina, amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, abre aí então a sua Bíblia no capítulo 18 de 2 Reis, enquanto eu vou dando boa noite para todo mundo, a gente ora e já começa a ministrar aí, tá bom? Deixa eu ver quem que entrou aí. Bom, o bispo Fabão já dei boa noite para ele, glória a Deus está com a gente aqui. Eu vi que a Miriam entrou aí também, boa noite com muita alegria, Miriam aí, o Jeff, né? Rebequinha, dá um beijo em todo mundo aí, que Deus abençoe a cada um. Pastor Edi, pastor Edu também, glória a Deus pela vida de vocês, o casal de pastores aí que estão sempre com a gente, é da igreja, então glória a Deus pela vida deles, intercedendo pela nossa vida, e a todos que forem entrando aí, pessoal, amém? Então quem for entrando, sinta-se abraçados aí, em nome de Jesus. Eu vou tirar só os comentários para a gente já dar sequência aqui, tá bom? Porque a gente tem muita coisa para ver hoje, capítulos importantes, então eu tirei aí só para não atrapalhar, tá bom? Então feche seus olhos por um instante, vamos orar e vamos para a gente começar essa noite hoje, porque tem muita coisa no livro de 2 Reis ainda, viu? Não acabou, tem muito conteúdo e nós vamos ver um rei importante hoje. Então feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, nos limpa, nos purifica de todo pecado, Senhor, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puro de coração, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita os nossos amados, visita, Senhor, a cada um poderosamente, Senhor. Eu quero te pedir também, Senhor, nessa noite, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço, apostasia, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entrar na Tua presença de uma forma completamente diferenciada, Senhor. Abre o nosso entendimento para ouvir e receber essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, em nome de Jesus. Possamos compartilhar com os nossos amados, Pai, aquilo que a Tua palavra diz, que nós pecamos por falta de conhecimento. A partir de hoje, não mais, Pai, através dessa palavra, Senhor. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos então só recapitular rapidinho o que nós vimos na segunda-feira. Segunda-feira nós vimos aí, terminamos o livro do profeta Oséias. Então, um livro com uma característica um pouco diferente. Eu ministrei falando, né, sobre o profeta Oséias, onde o Senhor, inclusive, fala para ele casar com a mulher da prostituição, né? Ele cerrou o cara, para o cara entender mesmo, o profeta tinha que entender a dor que o Senhor estava sentindo com relação a todo o povo, a prostituição espiritual que o povo estava praticando, enfim, tudo aquilo. Então foi um livro bastante interessante aí, né? Um profeta um livro com 14 capítulos, mas com muita informação, e ele chamando o povo com a realidade, apontando, né? O Senhor usa muito ele para apontar aquilo que o Senhor tinha feito, né, por todo o povo, a forma como o povo conduziu, dando a honra para outros deuses, ao invés de dar a honra para o Senhor, que tinha tirado eles do Egito. O Senhor fala até lá do comecinho, né, lá de Sodoma e Gomorra. Então, o Senhor, olha, o profeta foi muito usado, mas também pegou um rabo de foguete, porque não era fácil, né, ministrar o povo naquela época, tamanho idolatria do jeito que estava. Bom, voltando para o livro de 2 Reis,
No capítulo 17, que foi o último que nós vimos antes de ir lá para o profeta Oséias, o que nós vimos lá? No capítulo 17, onde acontece o cativeiro assírio. Então o que acontece? Judá pede ajuda para a Síria, porque assírios, né? Lá a capital Nínive, e não a Síria, a capital Damasco. A Síria juntou aí com o povo de Israel e estava querendo atacar Judá. E Judá foi lá e chamou a Síria, pediu ajuda lá na Síria. A Síria veio, só que o tiro bem que saiu pela culatra, né? Ajuda entre partes, dominou a Síria, né? E aí dominou todo o povo de Israel e levou o povo cativo. A história eu estou encurtando aí, né, pessoal? Porque eu já ministrei isso aí. E aí o que acontece? Levou o povo cativo. A Síria tinha uma política de abordagem completamente diferente. Ela pegava o povo, misturava todo o povo para que o povo não tivesse condições de se reagrupar e se rebelar novamente contra eles ou de qualquer outra forma. Então era uma característica deles. Aí espalhou todo o povo. Agora, quando chegou um determinado momento, o que acontece? Começou a ter muitos problemas na terra de Israel, né? E aí o que acontece? Que era a capital Samaria. O rei de lá falou: faz o seguinte, leva um profeta daqui, porque ninguém está sabendo agradar o Deus daquela terra. E aí levou o profeta para lá, mas não mudou em nada, né? Com relação a todo o povo, né? E aí o que acontece? Foram levados cativos. Judá conseguiu resistir, pagou tributo e não foi levado cativo nesse momento, né? O cativeiro babilônico nós vamos ver lá na frente. E aí agora que nós fizemos, contamos a história do último rei lá, que foi levado cativo, e agora nós vamos entrar exatamente o que? No rei de Judá. Então no capítulo 18 nós entramos no rei de Judá. O reinado de Ezequias, que era o rei de Judá. O que é importante lembrar desse rei em especial? Não houve melhor rei relatado na Bíblia, no livro de Reis, né? Não teve nenhum rei melhor do que ele. Então nós vimos o rei Josafá, que foi bom, Acaz, mais ou menos. Nós tivemos alguns reis que foram bons. No reino de Judá teve alguns reis que foram bons. Israel não teve nenhum que foi bom, com exceção de Jeú lá, que eliminou a casa de Acabe. Mas em Judá não. Tivemos alguns reis que foram bons. Não foram talvez os melhores que tinha, mas o rei Ezequias não. A Bíblia relata que ele foi o melhor rei, que não houve rei melhor do que ele. Então por aqui a gente já vê que é um rei interessante. Vamos prestar atenção na história dele, porque com ele teve alguns fatos importantes, como foi com o rei Josafá, onde o Senhor guerreou, né, por ele, deu vitória para ele sem nem botar a mão, não fazer nada, né? Então a gente vai ver que tem algumas características com alguns reis, a gente precisa marcar no nosso, marcar na nossa mente para a gente não esquecer. Então vamos lá. Tudo que está aqui no livro de 2 Reis está relatado também no livro de Crônicas, né? Às vezes com um acréscimo de algumas coisas em um ou no outro livro, nós vamos ver lá depois também, tá? Mas vamos ler o capítulo... só um detalhe, ele reinou 29 anos, tá? Então, para quem não sabe, teve rei que reinou 55 anos, o outro que reinou mais reinou 52, nesse aqui reinou 29 anos, glória a Deus, né? Dura que teve um que reinou muito tempo e não foi um rei bom. Então você imagina, ter um rei lá que reinou 40 e poucos anos e um rei ruim, não é fácil não, né? Fez o que era reto diante do Senhor. Vamos ler do versículo 1 até o 5, que diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Então aqui está relacionando lá, que no terceiro ano do rei Oséias, lá de Israel, né? Então está relatando a mesma época lá, só que contando antes deles serem levados cativo, ok? Aqui agora está contando o lado de cá, contei o lado A, agora vai contar o lado B da história. Começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera quando até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Nós vamos ver um pouco disso aí. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele, presta atenção, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, ou seja, não houve nem antes nem depois rei melhor do que ele. Então está escrito na Bíblia, não houve nem depois, muito menos antes, rei melhor que ele. Essa serpente de bronze, a gente lembra lá da época de Moisés, que fez a serpente de bronze, porque o povo se contaminou lá e picava e não sei o que, o povo tinha que orar. Lembrar dessa passagem? Quem tiver dúvida, vai lá no livro de Êxodo lá, que eu ministrei essa passagem já, tá?
Então aqui o que acontece? Bom, primeiro, nós estamos falando de um rei que atuou aqui, foi um rei muito bom, 29 anos, então um rei que o Senhor fala que foi o melhor, nem antes nem depois não houve ninguém melhor do que ele, então um cara como referência principalmente no reinado de Judá. O terceiro ano de Oséias aqui seria aproximadamente em 529 a.C., lembrando que o povo foi levado em cativeiro assírio por volta de 522 a.C., ou seja, aqui no capítulo 18 de Judá, eu estou narrando um processo de estava ali em meados do povo ser levado, né, esse rei assumiu, o povo não tinha sido levado cativo ainda, então ele resistiu, né, à Síria e conseguiu permanecer, e é isso que nós vamos ver aqui. Então ele mais ou menos nessa mesma época aí, tá? No terceiro ano do rei Ezequias. Portanto, inclui um período de corregência, inclusive com seu pai Acaz, antes de instituir um governo independente. Então, ou seja, ele começou como corregente, ou seja, começou a reinar juntamente com o pai, que era comum naquela época. Nós temos um rei, por exemplo, que ele foi acobertado de lepra, então o filho dele assumiu no lugar dele, ou seja, tinha toda a direção do pai, mas aqui o que tudo indica pelos números, né, e pelos estudos, que ele foi corregente, né, ou seja, reinou juntamente com o pai um certo período. Porque às vezes você pega de um livro para outro, tem diferenças de data. Então o que a gente entende, principalmente quando você vai buscar nos estudos, que eles tiveram semelhantes aí, foram na mesma época foram corregentes, porque na mesma época não tinha como, amém? Então teria sido entre 715 e 699. O que deixa claro também é que os reis anteriores a Ezequias, alguns até foram bons, mas não destruíram os altos. Então é uma das coisas que é mencionado. Olha, o rei foi bom, mas andou nos atos e não sei o que lá, dos anteriores, não derrubou os postes ídolos, quer dizer, fazia uma certa faxina, mas não fazia a faxina inteira como deveria. Então aqui relata que ele fez diferente, mas não destruíram os altos, no caso como é mencionado lá inclusive em 2 Reis capítulo 15. Agora aqui não, embora a adoração ao Deus verdadeiro fosse cultivada nesses locais, esses se tornaram imorais por causa da adoração a Baal e a Zera, que nos deuses daquela época seria como se ela fosse esposa de Baal. Então o que acontece? Mesmo estando em Judá, adorando ao Senhor, não deixaram de adorar Baal, porque tudo lá da época de Salomão que vê essa contaminação. A única diferença é que Judá, né, no caso de Israel, eles tinham feito duas capitais religiosas, que era Dan e Betel, onde adorava a Baal abertamente. Aqui em Judá já é um pouco diferente, quer dizer, não tinha a mesma contaminação que tinha Israel, já vista que eles foram levados cativos primeiro. Por quê? Porque aqui não estava contaminação igual, mas também não estava longe que isso acontecesse. Então, aqui você vê que os atos imorais continuava também com o povo de Judá, entregando oferta a outros deuses. Mas Ezequias entrou e fez essa faxina aí, coisa que os antecessores dele, né, fizeram uma faxina superficial, deixou cultuarem a outros deuses. Então chega Ezequias aqui e fala, pode parar, para com tudo isso, derrubou tudo poste ídolo. O que era o poste ídolo, pessoal? Naquela época tinha, né, fazer estátua de Baal, e o poste ídolo é como se fosse um membro, né, naquela época, né, hoje você vê alguns, inclusive, eu já dei curso de batalha espiritual, e a gente vê muito isso. Agora o obelisco, né, que eu acho que fala, eu não lembro agora o nome certo. Você chega em alguma cidade, você vê lá na ponta, na cidade, na entrada, lá, aquilo lá, quer dizer, é uma adoração, né, a outros deuses. Aí tem um significado, né? Então quando coloca aquilo lá, o cara está, né, colocando o domínio de outros deuses. Então quem entende mundo espiritual sabe do que eu estou falando. Quem não entende vai achar que eu estou exagerando, né? Mas enfim. Então o que acontece? Ele acabou com tudo isso e não permitiu durante o seu reinado. Amém? As reformas de Ezequias incluíam não só a destruição dos objetos de culto pagão introduzidos nos dias de seu pai apostatado, que era Acaz, né? Então tudo aquilo que o pai dele fez também, ainda permitiram e cultuando a outros deuses, a idolatria, ele chegou e fez essa limpeza. Então ele não fez a mesma coisa que o pai, mas também das serpentes de metal que havia sido preservada desde a época de Moisés. Então tudo aquilo que tinha sido preservado desde a época de Moisés, aqui ele chegou e fez essa limpeza, acabou com todo tipo de imagem. Amém? Por Ezequias confiar no Senhor de tal forma, ele pôde suportar com coragem a tirania da Síria. Então não era enfrentar a Síria como ela veio, que era um reino, né, um império já poderoso naquela época, levou cativo os irmãos dele. Suportar isso, essa pressão toda, esse ataque somente com o Senhor na vida deles, não tinha outra forma.
Amém? O reino do norte foi dominado pelo rei Salmaneser em 722 a.C., porque não seguiu os caminhos do Senhor. Então foram dominados por quê? Pela desobediência. E isso é a mesma coisa dos dias de hoje. A gente fala, mas eu estou no domínio tal, isso, aquilo, por quê? A desobediência. A gente fala o quê? A desobediência vai trazer dor. E está exatamente aqui. Né? Continuaram adorando outros deuses, fazendo o que fizeram, e veio a colheita, veio o juízo de Deus, né? Porque não seguiu os caminhos do Senhor, mas a confiança e a fé de Ezequias lhe permitiram enfrentar a última invasão do rei Senaqueribe, que foi em 701 a.C. Então teve a de 722, levou o povo de Judá, de Israel, e aqui em 701 ele teve que enfrentar uma pressão muito mais dura aí, para que ele fosse levado também cativo, e ele conseguiu resistir. Logicamente nós vamos ver que foi o Senhor que deu essa vitória, né? O Senhor dá a vitória para o reino de Judá. Isso nós vamos ver no capítulo 19. Estou só fazendo aqui uma prévia para você entender que ele vai enfrentar uma guerra ainda maior, né? Não foi só essa daqui com o rei da Síria tentando levar todo mundo cativo, não. Lá na frente ele enfrenta de uma outra forma aí. Amém? O Senhor era com Ezequias, além de ter se recusado a continuar servindo a Síria, né? Ezequias prevaleceu sobre os filisteus. Isto contribuiu para estabelecer Judá como uma nação independente e como uma nova região. Então ele conseguiu aí, por intervenção e com apoio, logicamente, com a direção do Senhor, conseguiu resistir à Síria e ainda avançar no seu território que tinha naquela época. Amém? Vamos ler do versículo 9 ao 12 aí. No 4º ano do rei Ezequias, era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria, né? E a cercou. Ao cabo de 3 anos, desculpa pessoal, ao cabo de 3 anos foi tomada, e sim no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Então veja que eles fazem um cerco. O que eu falei para vocês na semana passada e falei também na segunda? Como é que fazia um ataque naquela época? O camarada fazia um cerco, né? Ficava lá, sitiava aquela cidade por 2, 3 anos, né? O tempo máximo que dava, que o cara conseguia resistir, e depois entrava e dominava aquela cidade. Com a Babilônia não vai ser diferente o que eles vão fazer com Judá, mas é o que está acontecendo com a Síria. A Síria está tentando invadir, no caso a capital Samaria, e consegue depois de 3 anos de invasão aí, ó. Ao cabo de 3 anos foi tomada, e assim no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Então depois de 3 anos ela tomou a capital Samaria, que era a capital do reino do norte, das 10 tribos de Israel, ok? O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Alã, junto a Abor e ao rio Goza, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e não o fizeram. Então aqui a gente já vem primeiro falando como é que foi esse cerco para a capital Samaria, ou seja, eles cercaram, ficaram 3 anos cercando o povo da Samaria, e depois desses 3 anos de cerco eles não conseguiram resistir, eles tomaram Samaria e levaram o povo, e aqui está falando algumas cidades onde eles espalharam todo o pessoal aí, ok? Então, depois de 3 anos de cerco, conseguem invadir a capital Samaria e leva todo o povo de Judá, de Israel, que é o reino do norte. Então vamos lá, lembrando que o reino do norte, as 10 tribos que ficaram lá, que começaram com Jeroboão, aqui já estava com outro rei, com o rei Oséias, eles foram lá, sitiaram e levaram esse povo, e ficou Judá com as 2 tribos que ficaram com ele, que era de Judá e Benjamim, conseguiram resistir, ok? O fato do cerco a Samaria ter durado 3 anos, sugere que o sofrimento do povo foi tremendo. Então, ó, por aqui você imagina, 3 anos onde o povo está completamente cercado e sendo assolado pelo inimigo, não era fácil, né? Vamos lá. O motivo da queda dessa cidade não foi o despreparo de seu exército ou instabilidade de seus muros. Principalmente a razão foi ter se rebelado contra Deus. Então não era porque o exército era ruim, não era porque a cidade não era murada. Já visto que, se a gente for lembrar lá do livro de Josué, quando enfrentou Jericó, a cidade era uma cidade fortificada, tinha muros, tem estudo que fala que o muro tinha 10 metros, que tinha 9, que tinha 10, que seja, com 2, 3, 4 de largura, 2 muros que dava para passar uma carruagem em cima do muro de tão largo que era. Então por aí a gente vê que não era, né? Que era um exército despreparado, ou até mesmo
que fosse um exército fraco, ou que os muros não dessem conta. A realidade, o que eles perderam foi por quê? Porque desagradaram a Deus. Essa é a questão. Senaqueribe invade Judá. Vamos ver aí porque Senaqueribe não parou por aí. Vamos ler do versículo 13 até o 16. No ano 7º, no 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então veja que Judá passou por um estreito. Quando a gente fala que Judá não foi levado cativo, dá a impressão que foi tudo lindo e maravilhoso. Não foi assim. A Síria veio e veio com força. Veio para levar todo mundo. Lembra que ele pediu lá, não Ezequias, mas pediram ajuda lá para a Síria veio. E quando chegou, a história não era bem essa, né? Saiu o tiro pela culatra, muito mais prejudicou do que ajudou. Mas o rei, na época, com medo, né, do domínio do rei da Síria, juntamente com Israel, foi lá e buscou a ajuda dos assírios. E aí vieram, levaram Samaria e agora está tentando fazer a mesma coisa com Judá. Então, não foi assim, simplesmente eles foram e nós ficamos, não foi assim. Então, vamos ler aí do 13 então, até o 16 aí. Então, vamos ler de novo aí o 13. Então, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, o rei Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Laquis, dizendo: errei, retira-me de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Olha só. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e dos ombreiras e do ouro que ele tinha, né, e que o rei de Judá, e as cobrira e os deu ao rei da Síria. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só como é que é. Ele foi lá, conseguiu resistir por um período, mas o rei da Síria também foi lá, tinha o exército Senaqueribe, era muito poderoso naquela época, chegou lá e conseguiu também invadir Judá. Aí Judá mandou mensageiro lá para o rei e falou: pelo amor de Deus, não me leva não. Eu errei, né, em tentar resistir. Começou a pedir desculpa lá, falou: não me leva, não quero ter o mesmo desfecho de Israel. E aí o rei falou: tudo bem, então você me paga tributo. E aí ele começa a mandar coisas para lá para evitar que ele fosse levado cativo também. Então não é que ficou barato, ele teve que pagar para não ser levado. Consegue entender isso? Olha o preço. Aí nós vamos começar lá. Desobediência que já vinha, porque não era porque esse rei era bom, mas e os anteriores que foram ruins? Aquela velha história, chegou uma hora o povo tinha que colher aquilo que plantou. E chegou justamente a hora da colheita, mas por intervenção divina e o posicionamento desse rei em pagar o tributo, conseguiu se livrar de ser levado cativo. Senão ia ser levado também. Então Ezequias se recusara a ser vassalo da Síria e agora estava sendo ameaçado automaticamente pelo seu exército. Com o exército assírio já em Laquis, Ezequias sentiu que estava condenado, porque já tão próximo aqui, não tem o que fazer. Então a gente tem que tomar uma atitude, ou nós vamos ser levados cativos. Então Senaqueribe exige alta tributação, e como conseguiu de Ezequias o pagamento, o apetite do conquistador pela exploração aumentou ainda mais. Sendo assim, ele sitiou Jerusalém. Então aquela velha história, né? Você já está lá, abraçou o diabo não vai estar contente só com aquilo, ele quer mais. O que aconteceu? O Senaqueribe viu que estava tudo muito lindo e maravilhoso, viu que o cara estava pagando tributo, falou: não vou parar por aí, vou apertar um pouco mais. E foi lá para invadir Jerusalém, aí ele botou a tropa lá dentro. Então até então estava ali nos arredores. O que Ezequias viu? Que a chapa ia esquentar, paga tributo, senão os caras vão invadir. Só que o rei falou: o quê? Dá para a gente pegar mais coisa lá. Pegou e entrou lá. E aí invade justamente Jerusalém. O rei da Síria então enviou a Tartar, Rabsares e a Rabzaque, que referem-se a pessoas que provavelmente ocupavam altos cargos, né, altas posições, postos na Síria. Mandou para lá para conversar com o rei Ezequias. Veja que eles vão lá e começa aquela conversa, porque ele tinha mandado mensageiro, tinha mandado pagamento, então começa aquela conversa, invadir e vamos discutir aqui como é que nós vamos resolver essa situação, né? Os relatos assírios sugerem
que eles formavam os maiores exércitos já vistos do Antigo Oriente Médio. E por isso o destaque aos termos de grande exército, como fala na Bíblia, que eles eram grandes exércitos. Então, provavelmente seria um dos maiores vistos naquela época no Oriente Médio. Tá? Rabsaque afronta Ezequias e ao Senhor. Lembrando que Rabsaque eram as autoridades, né? Esses 3 camaradas eram da autoridade lá da Síria, que vieram, o rei não veio, vem os camaradas que mandam lá para conversar com o rei Ezequias. Então vamos ler agora o versículo 18, versículo 19 ao 23. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas, né? Ou seja, em que te assegura, né? Que confiança é essa que você está tão seguro aí, né? Bem posso dizer-te que teu conselho é poder, bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, e quem, pois agora confias para que te rebeles contra mim? Quer dizer, você está confiando em quem para se rebelar contra mim? Confias no Egito? O Egito já não era mais aquela potência que era lá atrás. Esse bordão de cana esmagado, o qual se alguém nele se apoiar, entrará pela mão e transpassará, e assim é Faraó, rei do Egito, mas com todos que nele confiam. Olha só, mas se me dizeis, confiamos no Senhor, quer dizer, aqueles já conhecem a Deus, já ouviram falar. Então, vocês estão confiando no Egito, lá, aquela cana esmagada lá, que se a gente se apoiar lá, ainda é capaz de passar por cima de tudo isso? Ou agora, se você me disse que está confiando no Senhor, então você vê que eles conhecem aqui. Nosso Deus não é este aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis a Jerusalém? Ele já sabia da história lá. Está vendo que ele sabia da história? Que Ezequias, quando assumiu, tirou os altos, tudo aquilo que adorava a Baal, para adorar somente ao Senhor. Ele já sabia da história. O cara estava muito bem informado. Ora, pois empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Subestimando. Bom, faz o seguinte, você quer ir para a guerra? Eu vou te dar 2.000 cavalos, se você tiver suficiente para montar para vir contra mim. Olha o absurdo que esse camarada faz. Então, o que acontece aqui? Rabsaque estava com... A Síria, ela tinha muitos ataques naquela época. Era primeiro psicológico, para te tirar da guerra, e depois vinha um ataque, né, um ataque mais duro, que era o ataque físico. Mas primeiro começava o quê? O ataque verbal. Porque assim você já desmaia o oponente, já desmaia o inimigo. Parei o inimigo por aqui, o próximo passo já fica muito mais fácil. Mas primeiro, eu vou parar ele como? Eu vou parar ele... Não bebe, de repente eu consigo por aí, evito uma guerra. Então a primeira coisa é o quê? Amedrontar o inimigo. E era tudo isso que a Síria estava tentando fazer com a vida de Rabsaque, sendo usado lá para ir afrontar Ezequias. Rabsaque então começa uma guerra psicológica, inclusive questionando o rei Ezequias se buscaria ajuda no Egito, sabendo que o Egito já não era mais nada. Seriam eles como cana esmagada, ou ainda se confiariam no Senhor? E a ele mente, falando no versículo 22, ele fala sobre isso, né? Dizendo que Ezequias teria removido os altares do Senhor em Jerusalém, quando na verdade Ezequias removeu os altares de Baal, isso sim. Então olha como ele mente aqui, olha o trocadilho que ele faz, né? Então não é esse, você está confiando naquele Deus que você removeu os altares dele? Não, Ezequias não tinha removido os altares do Senhor, Ezequias tinha removido os altares a Baal. Desculpa, pessoal. Tinha removido os altares de Baal. Então olha a história, como ele inverte a história aqui, para ver se Ezequias pegava Ezequias na curva. O intuito dos oficiais assírios aos israelitas, pela expressão se tu puderes, indica que esses tinham homens suficientes para que o exército possuíam, foram treinados, né, para um conflito caso ocorresse. Então já indica que ele tinha o exército muito bem preparado para enfrentar essa guerra. Afinal, já tinha enfrentado Judá, que era muito maior, com 10 tribos, né? Quando Rabsaque diz, o Senhor me disse, é provável que os assírios estivessem cientes da profecia feita a respeito do julgamento de Judá e de Jerusalém, do papel que deles, como vingadores de Deus, que está lá no profeta Isaías, no capítulo 10. Então, há estudos que falam que ele teria falado isso, que ele já sabia da profecia que já sido falado pelo profeta Isaías, tá? Mas não dá para afirmar aqui, né? Esta observação tensionou aterrorizar os corações do povo de Jerusalém. Vocês não sabem que vai vir um julgamento contra vocês,
Então você vê como o inimigo estava municiado, inclusive psicologicamente, de informações importantes contra o povo de Judá. Por isso, quando a gente não conhece a palavra, a gente sofre, porque o inimigo conhece, é astuto. Satanás conhece a palavra e ele vai na palavra para tentar nos prejudicar, né? Essa observação era muito importante, apontando que agora até mesmo o seu Deus estava contra eles, no caso contra o rei Ezequias. Então você vê que ele faz todo um trocadilho, ele mexe com as informações para tentar pegar Ezequias pelo psicológico, tá? A guerra psicológica estava travada, amém? Vamos ler o versículo 26 e 27. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, de Sebna, e Joá a Rabizaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos dos povos que estão sobre as muralhas. Mas Rabizaque lhe respondeu: mudou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente ao teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam da sua própria urina? Então, o que eles queriam aqui? O que ele estava pedindo aqui, o profeta estava falando para ele? Fala na língua no aramaico, não fala na língua judaica. Por quê? Porque senão o povo judeu ia entender para não amedrontar todo mundo. Você imagina o pânico que ia ser. E eles estavam querendo falar na própria língua do povo de Judá, por quê? Para justamente que todo mundo ouvisse e falecesse o coração de todo mundo. Então, era o intuito dos caras. Os caras foram lá, os caras ligeiros. Eles não foram falar na língua que os sacerdotes entendiam, foram para falar de um formato que todo mundo estivesse além do muro e entendesse e fosse esfalecer o coração de todo mundo. Porque uma coisa é o profeta saber de uma informação, ele ir lá, jejuar, orar, clamar, e outra coisa é o profeta passar para toda a igreja, ou toda a igreja ouvir. O que acontece? Nem sempre tem guerra que não é a igreja que vai participar. Tem guerra que é o profeta que vai vencer lá, o sacerdote da igreja, com jejum e oração, de joelho, orando, clamando. É muito sério isso. Só que aqui o que acontece? Aqui ele falou: não, eu vou falar na língua que eu quiser, e ainda uso o nome do Senhor. Então, como o siriaco era nessa época a língua de uma comunicação internacional, esperava-se que Rabizaque conduzisse as negociações diplomáticas com os oficiais em Judá, evitando falar o judaico, que era a língua dos cidadãos comuns. Então você vê que a língua que eles queriam conversar seria a língua que era usada internacionalmente naquela época. Se fosse hoje, a gente falasse: vamos falar o inglês aqui, que é uma língua mundialmente que todo mundo sabe falar, evitando os maiores desgastes. Mas o cara falou: não, eu sou americano, mas eu quero falar o português, eu quero que o povo entenda o que eu estou falando. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Que é muito sério. Olha como que o inimigo estava municiado de informações, usando estratégias específicas, tocando na ferida para parar o povo de Judá. E não só parar aquele que estava na comunicação, o interlocutor, mas não, ele queria parar todo o povo. Por isso ele fala em alta voz, na língua do próprio povo, para que quem estivesse do lado de lá do muro ouvisse. Então vamos lá, como todo mundo conhece a história de Jericó, vamos lá, você imagina o camarada parado aqui no muro de Jericó, o camarada está lá em cima, lá, o atalaia, está conversando: e aí, faz o quê? Ele fala assim: não, pera um pouquinho, começa a falar na língua do cara lá de dentro: eu vou invadir vocês não vão ganhar da gente, vocês estão contando com o Egito. O soldado que está lá, ele não sabe qual a estratégia que o rei vai dar. A estratégia vai sair do rei, dos grandes comandantes: vocês vão atacar aqui, vão atacar ali, não sabe o que está acontecendo. A não ser aquele que foi o mensageiro, que foi aqui, foi ali, que tem uma informação privilegiada. Agora, a partir do cara que o cara começa do lado de cá do muro, contando que vai fazer acontecer, contando história, talvez até, como no caso aqui, contou muita mentira, o cara que está do lado de dentro lá fala: meu Deus, nós vamos buscar de fato ajuda no Egito, mas nós não podemos contar com o Egito não pode. Não era verdade, mas ia fazer o quê? Ia apavorar o povo. Você imagina essa palavra toda propagando dentro do povo de Judá, lá em Jerusalém. Quem vai para essa guerra? Vamos nos entregar, porque os caras vão aqui e vão matar todo mundo. É melhor a gente ser cativo lá, levado cativo, do que morrer. Vamos igual os irmãos de Judá, mistura todo o povo, não vamos fazer resistência. Então essa batalha, essa guerra psicológica tinha um fundamento muito grande. Você vai enfrentar um cara que já perdeu psicologicamente a guerra, bem, para o estrategista, olha, eu diria que 90% da guerra está ganha, porque o cara já vai com um ar de derrota. Ou estou errado? Faz sentido, né? Então quando ele diz com o seu esforço, olha o que ele fala, né? Então aqui começa a guerra psicológica, ele usa o linguajar que eles conheciam, para que queriam-se que conduzisse de uma forma diplomática. Mas os assírios gostavam da discussão
no meio do povo, no seu dialeto nativo, para intimidá-los e formar de uma forma mais eficaz. Então ele usa o dialeto do próprio povo para que o povo escutasse e entendesse. Quando ele diz, comam o seu esterco e bebam a sua própria urina, Rabzaque alertou o povo sobre o horror acerca vindouro, ou seja, daquilo que iria vir, da cidade sitiada. Prepare, então uma cidade sitiada, não vai entrar água, não sei o que, vocês vão comer o quê? Esterco, vocês vão comer o quê? Vocês vão tomar a própria urina? Olha como que era essa guerra psicológica. Aqui o cara já está começando a falar que o cara não vai ter o que comer. Está entendendo como é que faz? Como é que foi a fome de Samaria lá? Estão lembrados que eu ministrei para vocês recentemente? O que aconteceu? Não entrava nada. Daqui a pouco o esterco de pomba já estava valendo dinheiro. Por quê? Porque ninguém tinha o que comer. Lembra das duas mulheres lá? Vamos comer o filho de uma, amanhã a gente come o filho da outra. Gerou toda uma confusão. É esse cerco que eles fazem. Só que aqui não só fizeram o cerco, no caso lá não, o camarada ficou lá de fora só esperando. Uma hora eles vão ter que sair. Faz um cerco, mas se movimentaram, abrir as portas, chamou o restante do exército. Aqui não, foi travada também uma guerra psicológica. Então, utilizando-se de expressões obscenas, oriundas de costumes da época. O que eles queriam também era que todo o povo ouvisse. Então, não era simplesmente falar, por falar. Eles queriam que isso gerasse polêmica entre todo o povo. Todo o povo ouvindo, vai parar, vai desfalecer. Ganhamos a guerra aí. Quando a gente conseguir invadir, já fechamos tudo aí. Então, olha o intuito que era do povo da Síria. Então, o que é interessante a gente ver nessa passagem aqui, pessoal? Esse capítulo 18 é um capítulo muito importante. Por quê? A gente vai ver o posicionamento de Ezequias. Ele não venceu a guerra tão simples assim. A guerra ainda não acabou, ainda vai ser travada, mas a guerra psicológica já começou. E o inimigo falando fortemente aquilo que eles não sabiam, ou que imaginavam que eles não soubessem, melhor dizendo. Vamos ler do versículo 28 ao 32 aí. Vamos lá. Que diz assim: Então Rabzaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos enganes. Olha ele fazendo um pronunciamento. Veja que não é oficial de Judá. Rabzaque, que veio lá da Síria fazendo um pronunciamento, subiu no muro e está fazendo um pronunciamento em judaico para que todo o povo ouvisse. Você vê que o cara está avançando. Psicologicamente, que ele está avançando, Então Rabzaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Ou seja, está dando ordem do que aquilo que o rei dele tinha mandado dizer. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Ou seja, não adianta vocês confiar no rei Ezequias, que não vai poder livrar eles da nossa mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: olha só, o Senhor certamente vos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha o que ele fala, ele usa o nome do Senhor, você está usando o nome de Deus aqui. E não vai acreditar no que Ezequias está falando, que Deus vai livrar vocês, que a mão do Senhor vai poupar vocês, porque não vai. Olha como que esse cara é. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, preste atenção, e vinde para mim e comei. Eu sou bonzinho, cada um na sua própria vide, cada um na sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Vem comigo que está tudo tranquilo, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não dei ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Olha o que ele fala. Faz o seguinte, fica aqui bonitinho, come da sua oliveira, coisa e tal, espera que eu vou vir, vocês vão embora comigo, vocês vão ter uma terra boa, linda e maravilhosa. Olha só como o cara era astuto. Para quê? Para poder o povo ser iludido por uma promessa que não existiria. E o que é pior, não só ele fala sobre o nome do rei Ezequias, mas ainda fala sobre Deus. Que Deus não ia honrar esse compromisso, que Deus não estava nesse negócio. Então você imagina, um cara que está acostumado a ouvir a palavra de Deus, ouve um camarada desse aqui, passa a ser um profeta do diabo, mas o cara é o falso profeta. Chegou lá contando toda a história com essa guerra psicológica, e o povo estava acreditando em tudo isso. Então, se Ezequias não se posiciona,
tinha perdido a guerra já aí, né? Ou vamos nos entregar porque o negócio, né? Só que o rei Ezequias tem um posicionamento completamente diferente. Vamos lá. Rabsaque tentou os israelitas a abandonarem a confiança no Senhor para confiarem em Senaqueribe. Então, né? Advertindo o povo para que não confiasse no rei Ezequias para salvar eles. Tudo isso com o intuito do povo se rebelar contra o próprio rei. Ele não ia precisar fazer nada, a guerra ia ficar lá dentro. Pense o adversário, olha qual a guerra psicológica interessante que ele estava tentando fazer. Vou jogar essa bomba lá dentro, o povo vai se matar entre eles lá, fica metade para cá, metade para lá, a gente não precisa nem lutar. Vamos só, eles vão abrir a porta e vão entregar o rei Ezequias para Senaqueribe. Então, olha como essa guerra era. Se não bastasse, ele ainda ofereceu aos israelitas uma terra maravilhosa para que eles morassem. Fala se o cara não é safado mesmo, né, meu? Fala assim, ele oferece uma terra para o povo morar, né? Rabsaque ainda questionou seus deuses das nações que tinham salvado o povo, ou seja, que nenhum dos deuses das nações que se opuseram, olha só, que se opuseram ao rei da Síria, prevaleceram. Olha o nosso histórico, olha o nosso currículo aqui, nenhum deus aí pôde com a gente. A guerra psicológica até onde ela vai. A Síria saiu vitoriosa, tudo isso fazia parte da guerra psicológica, logicamente. E ele era também evidente da ciência de que Rabsaque, das palavras proféticas de Isaías. Então ele está usando tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar de Isaías para poder assolar o povo. Então olha lá, ninguém pôde com a gente, só vocês vão poder, que vocês são mais bonitos do que o restante do povo. Vamos ler do 36 ao 37 aí. Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe responderei. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com o rei Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Então, o que acontece? Aqui você vê que juntou aí a nata, aí, o mordomo, o sacerdote, o escriba, aí, rasgaram as vestes. Naquela época, você rasgava as vestes quando o cara, né, não concordava com aquilo, estava, né, sentindo com tal situação, e foram levar a história para o rei Ezequias, meu. E aí, o camarada está falando que vai fazer isso e aquilo, só que você imagina o camarada chegar lá, não vem mais com a notícia assim, só que tem o seguinte, o povo todo ouviu e já está todo mundo desfalecido. Você já imaginou que abacaxi que o rei pegou? Qual era o posicionamento de Ezequias aqui? Faço o quê? Com o povo falando do jeito que eles estão falando, que vai fazer, que vai acontecer. Já desfaleceu o coração de todo mundo aqui. Você imagina a história quando chegou para o rei. Aliás, a história chegou bem péssima, né? Tanto o povo como os ministros de Ezequias recusaram-se a responder. E Ezequias pretendia que Deus respondesse. Então aí é a diferença daquele rei que tem uma comunhão com o Senhor, que ouve a palavra de Deus, fala, para um pouquinho, não vamos nos posicionar, vamos parar e nós vamos consultar o Senhor, porque aqui o negócio chegou num ponto onde eles não poderiam fazer nada. A guerra psicológica, se fosse psicologicamente, já tinham vencido, né? Fisicamente, como é que vai ser? Porque se o povo já está totalmente derrotado, então parou-se tudo, e aí o rei Ezequias vai consultar o Senhor para ver o que ele vai fazer. E aí nós vamos ver isso na segunda-feira, que é o capítulo 19. Eu achei que era difícil ministrar os dois capítulos, porque tem muita informação, e você vê essa guerra psicológica. Na segunda-feira nós vamos voltar mais um pouquinho, porque isso precisa ficar claro de como que Judá conseguiu se livrar do povo da Síria, desse império que era um império forte, poderoso não só em números de homens, né? Você vê que um grande exército, mas também pela guerra psicológica que fez. Então aqui você vê que vencer Samaria não foi muito difícil. E aqui, se Ezequias não tinha um posicionamento ali, uma aliança com o Senhor, um homem que já chegou limpando tudo, se Ezequias não tivesse tirado os ídolos, tirado tudo aquilo que era contaminação da casa dele, ou seja, do reino, com certeza ele teria sido levado também, assim como foi o povo de Judá, de Israel. Então o que poupou aqui Judá? Se a gente for analisar friamente, ele começou a fazer limpeza, tirou os ídolos, tirou os cultos a Baal, já começou a fazer a limpeza. E aí vem a guerra que vai ter que ser enfrentada para poder não ser levado, que também nem ia ficar barata. Afinal, até antes dele chegar, tinha idolatria, tinha uma série de outras coisas. Então entra esse trabalho todo, e aí ele vai consultar o Senhor para ver o que o Senhor vai dar de direção. Então o capítulo 19
é um capítulo interessante onde o rei Ezequias vai consultar o profeta Isaías para ver o que ele vai fazer. Então vamos lá, e aí nós vamos ver o desfecho, né, que acontece com o povo, com Senaqueribe, o povo da Síria. Né? Vai ter um desfecho importante aí, nós vamos ver isso aí então na segunda-feira. Amém, pessoal? Glória a Deus. Se alguém não entendeu alguma coisa, chama no WhatsApp da igreja no 11 97013 8161 e eu vou estar ministrando para vocês, explico se for preciso tudo de novo, não tem problema nenhum. Eu sei que é um conteúdo às vezes um pouco mais difícil para entender, porque nós estamos falando de Judá e Israel, então é sempre um pouco mais difícil, mas agora Israel já foi levado cativo, então daqui para frente nós só vamos falar de Judá, pessoal. Por quê? Israel já foi, já misturou o povo, já está um para cá, outro para lá. Então, o povo, aos poucos, alguns vão ir para Judá, alguns vão misturar e por aí vai. Mas aqui Judá agora vai até o cativeiro babilônico. Então nós vamos ver a história de Judá, só que agora narrado com alguns profetas que atuaram já depois do cativeiro assírio, e um deles é Isaías. Bom, então aqui a gente viu que o profeta Oséias ainda pegou ali o tempo ali já na entrada do cativeiro assírio. Agora o profeta Isaías já não, já pega o povo de Judá, o povo que era de Israel já se levado cativo, e ele vai contar a história e falar também, evidentemente, da vinda do Messias, que é um profeta messiânico. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bora orar então em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos por um instante em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos ministrou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, toque em cada um, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, toque, cure, liberte, restaure e avive, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que essa palavra possa ser compartilhada aos quatro cantos dessa terra, que o teu povo não peque mais por falta de conhecimento, que essa palavra venha trazer, Pai, autoridade, poder e unção em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, fica na paz do Senhor. Não esqueça que amanhã nós temos ainda propósito, né? Quinta-feira, quem não participou do propósito ou perdeu, aí dá tempo ainda, não acabou aí no dia de hoje. Se ouve os 3 áudios que foram do dia de hoje, amanhã você pega o dia certinho aí do propósito do Salmo, e sexta-feira a gente encerra o propósito do Salmo. Louvorzão provavelmente deve ter sábado, mas aí a bispa vai passando no particular aí no grupo. Então é importante você estar no grupo da igreja, no link lá, né, dos propósitos, para você participar de todos os propósitos. Então não fique de fora aí, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Esta é Hebrão, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e até amanhã cedo. Amanhã não se esqueça cedo, nós temos também, né, o Alimento Diário das Nações às 8h30 da manhã. Um grande beijo, tchau, tchau.